estar juntos, quando podemos estar aqui buscando ao nosso Pai, ao nosso Senhor, porque vivemos dias difíceis. Cada vez mais as coisas mostram que as profecias estão se cumprindo, que algo está acontecendo nesse mundo. Você vê uma presença demoníaca muito forte, você vê uma influência do mal muito forte, de várias formas, atuando em várias frentes e com o único objetivo: roubar a fé das pessoas. É o único objetivo, tirar a esperança das pessoas. E às vezes a gente não entende o Deus nesses momentos. Nesse mês a gente está falando sobre o tema de missões. E nesse tema de missões nós começamos a falar sobre identidade, que é o ser. Depois nós falamos sobre o ir, que é a questão de atitude, de disposição, que é a questão de realmente se colocar diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, eu quero te servir, eu quero, fazer alguma coisa. E vem o tema de hoje, que é servir. E eu confesso que, o tema servir é uma palavra desgastada nos dias de hoje. Porque por mais que nós tenhamos instrução, por mais que nós aprendamos sobre servir, façamos treinamentos, palestras, MBAs, por mais que leamos bons livros sobre servir, a grande verdade é que as pessoas estão parando de servir. E eu vou dar um exemplo muito claro. Eu estava orando a respeito disso e eu estava dizendo assim: Senhor, me dá um exemplo assim que seja incontestável para falar sobre servir. E aí às vezes vem dos lugares mais improváveis, né? As coisas. E eu estava com a minha filha, a gente estava conversando, ela disse: pai, deixa eu te mostrar um negócio. Isso me chocou. Eu digo: me mostra então. E aí era a dança dos famosos. Foi mostrar a dança dos famosos e foi mostrar um modelo europeu surdo, em que ele foi participar da dança dos famosos, mas surdo. Surdo é surdo, ele não ouve nada. E quando nós estamos falando de dança, é que ele vai dançar. Pela primeira vez na história, uma pessoa surda iria dançar num programa de televisão e ali na frente de todo mundo iria fazer todas as rotinas sem ouvir nada do que estava passando por ali. E tinha um detalhe: ele assinava um contrato, e ele assinou um contrato de que ele não teria nenhuma preferência, nada de vantagem para ele. Você está entrando como todos os outros competidores, não vai ter vantagem para você só porque você é surdo. O que já é um absurdo. Ele é surdo, ele já está entrando em desvantagem. Mas quando a gente fala desse mundo moderno, a gente diz: não, as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão mais quebrantadas, mais humildes. Não, as pessoas hoje entendem mais o próximo, né? Entendem mais. Ele começou a fazer os ensaios sem ouvir a música. Nunca tinha dançado na vida dele, porque era surdo, nasceu surdo. E aí ele começou a aprender a coreografia, começou a aprender as coisas. E aí ele foi fazer a primeira dança. Na primeira dança, todos os juízes do Dança dos Famosos disseram: a gente vê que ele está fora do ritmo. Espera aí, ele é surdo. Óbvio que ele estaria fora do ritmo. Não, ele está fora de cadência. E nos comentários, o povo no mundo todo, globalmente, dizendo: é um absurdo, como é que coloca uma pessoa dessa? Isso porque são tolerantes, isso porque são inclusivos, isso porque são pessoas que querem que os outros participem de áreas e vençam e superem determinadas coisas que não superaram na vida. Ele estava fazendo algo que era uma superação para ele, dançar sem ouvir. Mas ele foi malhado, ele foi criticado, ele foi, detonado. A professora de dança dele disse: olha, eu não preciso dizer que você não precisa se preocupar ou se importar com o que as pessoas estão falando, porque eu sei que isso dói. Eu sei que é triste olhar a falsidade das pessoas que estão dizendo: não, vamos incluir, vamos fazer que aqueles que têm certas limitações participem, mas quando um de certa limitação participa, todo mundo expulsa de uma maneira cruel. Não se preocupe com isso, você passou para a próxima fase
vamos preparar a nova rotina, vamos preparar a nova coreografia e você vai se dar muito bem. E a professora foi motivando ele. E aí, chegou na segunda fase da dança, os juízes foram mais cruéis ainda. E disseram, olha, é um absurdo ele estar aqui nesse programa ainda, porque ele continua dançando fora do ritmo. E começaram de novo a criticá-lo, começaram de novo a questionar ele. E assim, para transformar a história numa história bem curta, ele foi para a final. Ele foi para a final do programa. E as pessoas escrevendo, ele está indo porque alguém está bancando ele está indo porque ele não tem talento, ele está indo porque... E as pessoas parecia que negavam o fato dele ser surdo. E aí na última rotina, que era a da final, a professora teve uma ideia, disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 1 minuto dessa música, dessa rotina que não é fácil, e vamos deixar em total silêncio, para que todas as pessoas sintam a sua realidade de dançar sem ouvir nada. Quando eles colocaram o silêncio total num programa que estava sendo televisionado para o mundo todo, era a final, e ele começou a dançar, e tinha outros coreógrafos atrás dele, aí começaram a notar que os coreógrafos estavam fora do ritmo e ele não. Não tinha som nenhum. Um juiz começou a chorar, outras pessoas começaram a chorar, e aí naquele momento eles se deram conta que eles estavam sendo cruéis com algo que eles achavam que eles estavam fazendo bem em servir a todo mundo, incluindo uma pessoa que não tinha a habilidade que os outros tinham, que era a capacidade de ouvir. Teve a votação, teve tudo mais, e ele foi o primeiro surdo da história a ganhar uma competição de dança sem ouvir uma das músicas que ele dançou. Isso trouxe uma polêmica tão grande no mundo, debates em todos os cantos, porque provou-se que o ser humano, ele fala daquilo que ele não vive. Eu vou servir, até você colocar ele numa situação em que ele tem que servir, e ele não vai servir. Porque falar, muitas vezes, é muito fácil. Eu sou inclusivo. Inclusivo mesmo? Então faz isso. Como é que você trata aquela pessoa que não tem condição de fazer determinada coisa? A grande verdade é que, às vezes, a gente não entende que servir vai muito além da narrativa, da fala, daquilo que a gente acha que só as falas resolvem. As falas não resolvem aquilo que se resolve por atitude. Por isso que na primeira semana nós falamos sobre o ser, identidade. Você só pode dar aquilo que você é. Se você não é, você vai dar pedaços de coisas que você não é. E esses pedaços de coisas vão trazer complicação, vão trazer confusão, porque não é autêntico. E o cristianismo de hoje é um cristianismo que você vê se perdendo, porque as pessoas não leem mais a Bíblia, as pessoas não oram mais, as pessoas não jejuam mais. O que o José Carlos falou é muito forte. Às vezes a gente está preocupado com detalhes, e nesses detalhes a gente esquece de coisas que são importantíssimas, que é orar. Quando você vê em Lucas 21, falando sobre a oferta da viúva pobre, as 2 moedas que ela deu, às vezes a gente nem lembra mais do texto, a gente nem sabe mais do que está escrito lá, mas a gente já diz, aquilo dali é mais uma situação, porque nós nos tornamos críticos, frios, desumanos. E não há como nós servirmos se nós formos desumanos. E o diabo, ele tem bombardeado as nossas vidas com um monte de mensagem, com um monte de sinal para nos dessensibilizar. E você fica insensível. Você fica assim totalmente indiferente ao que o outro está vivendo. Você fica totalmente indiferente ao momento do outro, porque o outro tem que estar bem o tempo todo. O outro tem que estar naquela condição de risos e alegria o tempo todo. No momento da escassez, não, perdeu a vida, acabou tudo, eu não tenho mais amigos. Porque as pessoas estão assim, indiferentes com outros. Hoje cedo, quando eu vi o Davi chegando, vocês conhecem o Davi? Está lá atrás o Davi. Davi, seja bem-vindo. Hoje cedo, quando eu vi o Davi, me veio uma lembrança de um dos textos que eu acho mais bonito da Bíblia. Porque a Bíblia conta a história de Salomão, que todos nós sabemos. E quando nós vemos a história de Salomão, a gente vê que foi um rei sábio, um rei que teve a oração respondida, que fez grandes construções.
mas ele colocou um sucessor que era ingênuo, que era imaturo, que colocou pessoas imaturas para dar conselhos, e nesses conselhos que ele tomou, ele perdeu 10 reinos, 10 tribos ele perdeu. Roboão perdeu no seu primeiro ano de reinado 10 tribos, eram 12 tribos, ele perdeu o reinado por mais da metade. Tentou fazer guerra e Deus disse para ele: não vai fazer guerra. Quem levou essas tribos foi Jeroboão. Jeroboão, servo de Salomão. A Bíblia cita assim: Jeroboão, servo de Salomão, foi e tomou de Roboão 10 tribos, porque Roboão foi insensato, ele foi imprudente, ouviu o conselho de pessoas imprudentes. Jeroboão, recebendo e fazendo todas as besteiras que ele fez, a primeira coisa que Jeroboão fez, com a bênção que Deus deu para ele, foi: não sirvam mais a Deus. Tem gente que quando tem uma profecia se cumprindo na vida, a primeira coisa que toma decisão é parar de seguir a Deus, e aconteceu com Jeroboão. Um profeta chegou para Jeroboão e disse: olha, o Senhor vai te dar, eu vou te abençoar e vou te dar isso, bênção gigante. Jeroboão, como primeiro ato, como rei das 10 tribos, diz: pare de servir a Deus. Coisa interessante, às vezes as nossas orações nos trazem mais maldição do que bênção, porque muitas vezes a gente quer resposta de oração sem fazer o básico, que é diariamente buscar o Senhor e fundamentar os nossos alicerces na palavra. Quem não tem alicerce fundamentado vai cair com qualquer engano. Quem não tem alicerce vai começar a olhar para o passado: não, porque no passado foi assim, eu já estou preparado, eu já estou forte, aconteceu isso. E hoje? O passado é passado, Deus está no presente e futuro. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Eu quero saber como você vai estar amanhã. A sua oração de hoje vai estar te preparando para estar forte no amanhã? Jeroboão, ele deixou Deus, fez o povo se desviar, fez o povo se afastar, fez absurdos. Ele construiu bezerros de ouro e disse: olha, povo, o templo lá de Israel não vale nada, o que vale são esses bezerros de ouro. E fez todo o povo se desviar. 10 tribos se desviaram por causa de Jeroboão. E aí, voltando para o Davi, né? Quando eu vi Davi, eu disse assim: Deus, é interessante, porque às vezes você diz assim: Deus, o Senhor levantou um homem para profetizar na vida de Jeroboão. Jeroboão recebeu o milagre. Jeroboão viu a profecia se cumprir, se desviou todo o povo. E agora? E agora é que Deus tem o seu tempo, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. E talvez a maior dificuldade nossa seja entender que confiar em Deus é mais importante do que qualquer ritual. Obedecer a Deus, confiar em Deus é mais importante do que qualquer maturidade cristã que nós possamos dizer que temos. Porque Roboão, filho de Salomão, que aprendeu com o pai, que era o homem mais sábio da época, a reinar, não soube reinar e fez bobagem. E aí o filho de Roboão, o neto de Salomão, ele não teve a alegria de aprender de uma fonte boa, que era o pai, porque a Bíblia diz, se você abrir em 2 Crônicas capítulo 12, abre lá em 2 Crônicas capítulo 12, 2 Crônicas capítulo 12, verso 14, você vai ver que Roboão, ele não se arrependeu em nenhum momento. Ele perdeu 10 tribos e não se arrependeu, mas a palavra do Senhor diz que fez ele o que era mal, porque dispôs o coração para não buscar a Deus. Ele se dispôs no coração para não buscar a Deus. Olha que coisa forte. Perdeu 10 tribos, viu o outro lá fazendo um monte de bobagem, e ele continuou fazendo bobagem. Roboão, Jeroboão já estava descarrilhado, Roboão seguiu o mesmo caminho de descarrilho total. E aí é onde vem o Davi. Que quando eu ouvi Davi hoje, aí eu me lembrei dessa palavra, porque o filho de Roboão, chamado Abias, que você vai ler no 2 Crônicas capítulo 13, o filho de Roboão assume o reino. Jeroboão, ele diz: beleza, Roboão já foi um rei fraco, o filho do rei Salomão foi um rei fraco, foi um rei, sabe, que só fez bobagem. Agora tem o filho dele, eu vou logo lá e tomar tudo, eu vou agora invadir e fazer a festa. Jeroboão
ele juntou 800 mil carros de guerra. 800 mil carros de guerra. E aí, ele juntou esse grupo todo, 800 mil pessoas que estavam ali, e Abias só juntou 400 mil. Jeroboão já sabia a contagem de Abias. Olha, ele só tem 400 mil, nós somos o dobro. Nós vamos agora tomar tudo. Bora fazer melhor, para a gente chacoalhar a confiança de Abias, bora cercar ele. Nós temos 800 mil, eles são 400 mil, então agora a gente cerca Abias, que agora é o novo rei, é um rei novo, que era mais ou menos da idade de Davi, por isso que eu lembrei do Davi. Disse, olha, a gente vai pegar o Davi, o Abias, e dizer, olha, vocês têm 400, nós temos 800, vocês agora vão perder tudo, porque a minha vida só está crescendo do jeito que eu estou vivendo sem Deus. Às vezes a gente acha que o inimigo, ele está crescendo, ele está prosperando, e ele não está, o seu fim está próximo. Salmos 37 mostra Davi falando sobre isso. Não inveje o mal, não inveje o ímpio, não inveje a prosperidade daquele que não teme a Deus, porque você não sabe qual é o fim dele, mas o fim daqueles que não temem a Deus é a morte, é o pó, é o nada. Jeroboão, fanfarrão, chega lá para confrontar Abias, e Abias faz um dos discursos mais maravilhosos da Bíblia. Quando você puder, leia 2 Crônicas capítulo 13. 2 Crônicas capítulo 13 tem uma das histórias mais maravilhosas, de um discurso mais instrutivo sobre como servir a Deus da Bíblia. Abias, ele de frente de Jeroboão, que está com aquela multidão espalhada lá embaixo, e o exército de Jeroboão só cercando ele, ele vendo o exército se cercar. Abias, lá do alto, ele diz para Jeroboão, Jeroboão, você acha que desviando todo o povo a adorar bezerros de ouro, você acha que expulsando os sacerdotes do Senhor, você acha que impedindo as pessoas de buscar a Deus, você está prosperando? Você acha que esses 800 mil carros aí, que essas 800 mil pessoas são mais fortes do que o nosso Deus? Hoje você vai descobrir que é o Senhor que batalha as nossas batalhas e não somos nós. Não são os 800 mil que você tem que são maiores do que os nossos 400 mil, mas é o nosso Deus que nós temos, que é maior do que tudo que você tem. Talvez você já tenha escutado uma expressão, ganhar no grito. Isso está na Bíblia, tá? Eles ganharam no grito. Ah, pastor, para com isso. Vamos ler 2 Crônicas capítulo 13, no verso 15. 2 Crônicas capítulo 13, no verso 15, vai mostrar um dos momentos mais icônicos da Bíblia, em que diz assim: os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Abias, um jovem, ele deu uma das pregações mais lindas da história, falando para Jeroboão: olha, esse é o momento para você se voltar para Deus, esse é o momento para você se arrepender, esse é o momento para você voltar a servir Deus da forma correta. Deus está te dando uma oportunidade. Não confia em 800 mil pessoas, não confia nos teus carros de guerra, não confia naquilo que os teus olhos estão vendo, confia no Deus que eu confio, porque o Deus que eu confio é o que batalha as minhas guerras. Aleluia. Pregação de Abias, olha que pregação maravilhosa. Abias, um jovem, ele está ali, ele diz: eu sei como servir a Deus, eu sirvo a Deus confiando nele. Será que nós servimos a Deus confiando nele? Porque estamos sendo desumanizados, nós não importamos mais com a dor do outro, nós não importamos mais com aqueles que estão fraquejando, aqueles que estão tropeçando, aqueles que estão sofrendo lutas e perdendo a fé. Abias, ele poderia ter ficado calado e dito para ele e para o povo: olha, não se preocupem, Deus vai vencer. Mas ele pregou para Jeroboão. Jeroboão ouviu a direção de Deus por um jovem chamado Abias, em que tinha um pai que era tolo. A Bíblia diz que Roboão, o pai de Abias, era tolo. E Abias, ele ensina Jeroboão
a como voltar para o caminho certo, e voltando para o caminho certo, ele manteria aquilo que Deus tinha dado para ele de bênção. Só que Jeroboão olhou ao redor, viu 800 mil pessoas e disse: eu tenho 800 mil, você tem 400 mil, você já perdeu tudo. E a palavra do Senhor mostra aqui, olha, os homens de Judá gritaram, quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e todo o Israel diante de Abias e de Judá. Sabe quantas pessoas morreram com esses gritos? 500 mil pessoas. Um grito fez mais da metade do exército de Jeroboão cair. E quando a gente fala em oração, a gente está falando que a oração é o clamor daqueles que precisam de Deus. Quando a gente fala de oração, porque a oração é importante na igreja, ela é importante, não é porque Deus precisa da nossa oração, mas é porque nós precisamos de Deus. E às vezes nós temos que gritar para Deus, às vezes nós temos que clamar a Deus, às vezes nós temos que dizer para Deus: Deus, eu não quero ser como um mundo insensível, em que eu digo que sou, mas eu não sou, eu digo que vivo, mas não vivo, eu digo que tenho fé, mas eu não tenho fé. Eu digo que sou intolerante, mas eu não sou intolerante. Eu digo que eu sou uma pessoa que consegue entender a dor do outro, mas eu não entendo a dor do outro. Isso provou-se na Dança dos Famosos. A crítica foi global. Um surdo pela primeira vez dançando numa competição de dança e todo mundo criticando ele. Quanto mais na igreja. Quanto mais na igreja. Sabe, a gente olha aqui, cada um voluntário, está louvando a Deus. José Carlos, Júnior, servindo a Deus ali no som, cada um de nós servindo das formas que Deus vem nos colocando para servir. E às vezes a gente vê críticas, como aquele homem ouviu críticas, em que nós estamos tentando fazer o nosso melhor para Deus, servir a Deus. E nesse serviço a Deus, os descontentes muitas vezes chegam e dizem: não, mas não é assim, tinha que ser assim, então faz, me ajuda, coopera. E às vezes as pessoas, elas falam daquilo que elas não querem fazer, mas que os outros têm que fazer. E isso é complicado, porque não tem igreja perfeita, não tem gente perfeita, nós não somos perfeitos, por isso que nós oramos para que Deus olhe em nosso coração e diga: olha, eu estou vendo o teu coração, eu estou vendo, sabe, que você está ouvindo e obedecendo, como Abias obedeceu. Ninguém nem conhece a história de Abias, se for pensar assim, sabe, foi feita uma pesquisa, nessa pesquisa perguntaram quantas pessoas já tinham estudado a história de Abias, e cerca de 99,99% dos cristãos não sabiam quem era Abias, e fez uma das maiores pregações da Bíblia. Mas esse não é o texto que eu vou falar hoje, tá? É que eu olhei para o Davi e o texto de Abias me veio, e Abias para mim é sempre uma história maravilhosa, porque é um momento em que ele serviu pregando para Jeroboão, dando a Jeroboão uma oportunidade para ele se arrepender e entender que não é pelo que você vê, é pelo que você crê e confia em Deus. Não é porque eu recebi uma profecia e me desviei que eu vou continuar prosperando, porque a profecia se cumpriu, a hora vai chegar e a pessoa vai cair por continuar se afastando de Deus. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus feriu Jeroboão. Aquele que deu a bênção é aquele que também trouxe juízo para ele, porque ele lutou, resistiu a Deus e não quis se arrepender. Igreja, as nossas vidas, é sobre arrependimento, é sobre se voltar para Deus, é techuvá. Techuvá é uma palavra hebraica que quer dizer volte-se para Deus. Eu não gosto da palavra grega metanoia, que usa como conversão, que usa como arrependimento, porque fala de uma mudança de mente, mas é um termo militar que quer dizer meia volta. Mas a meia volta se dá a você mesmo, meia volta volver, você está voltando a si mesmo. E esse termo militar, metanoia, não retrata a palavra original techuvá, que techuvá ele quer dizer voltar-se para Deus. Você tem uma referência de volta, você está voltando para Deus. Essa semana agora nós teremos o Rosh Hashanah, que começa amanhã e vai até o dia 24, mais ou menos, que é o Ano Novo Judaico. Nesse Ano Novo Judaico,
várias pessoas estarão fazendo jejum, porque logo em seguida ao Rosh Hashanah, ao Ano Novo, vem o Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão, em que a pessoa passa o dia todo de jejum, orando para que Deus ouça a vida dele, escute a vida dele e diga: olha, você realmente merece continuar um novo ano. E esse é o texto que eu gostaria que vocês abrissem para nós meditarmos, que é em 1 Samuel. Porque quando a gente fala de servir, a gente esquece dos desafios que nós temos para servir. Aquele rapaz que foi dançar na dança dos famosos sendo surdo, ele teve um desafio muito grande. Lutar contra as vozes externas que o criticavam, fazendo algo que ele estava fazendo pela primeira vez. Quantas pessoas nos criticam por buscar a Deus? Quantas pessoas nos criticam por estarmos fazendo a coisa de temer a Deus e andar com Deus e se manter em Deus e fugir da mentira e fugir do engano e fugir dos esquemas mundanos? Sempre a gente tem falado, olha, a Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Mas as pessoas amam o mundo e as pessoas amam as coisas que no mundo há. E aí você confronta as pessoas, não, eu não amo o mundo, mas você ama as coisas que no mundo há. Como está o teu coração para Deus? Porque você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você menospreza o outro, mas não tem como você servir um outro e o outro da mesma forma, não tem como. Você intencionalmente tem que se posicionar diante de Deus e dizer: eu quero Deus, eu quero servir a Deus. E aí você começa a ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus você tem paz. Quantas pessoas não têm paz hoje? Estão 200 anos na igreja, mas não tem paz. Está há um mês na igreja, mas não tem paz. E essa questão da paz só pode ser encontrada se nós intencionalmente colocarmos Deus no nosso coração. E o texto de hoje, para nós falarmos sobre servir, para mim é um dos textos mais profundos da Bíblia, que é o texto de 1 Samuel, capítulo 1, no verso 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 em diante, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Mesmo Deus deixando ela estéril, ele a amava profundamente e dava uma porção dupla. É um dos textos mais profundos da Bíblia para mim, no meu ponto de vista. Porque muitas vezes a gente prega sobre Ana. Ana é a mãe de Samuel, do profeta Samuel. Ela teve o milagre, teve a oração respondida e nasceu Samuel. Mas a gente nunca para pensar sobre Eucana, o marido, a posição do marido. Porque Eucana, ele era levita. E ele era da tribo de Coate, ou do grupo de Coate, ou dos filhos de Coate. Dos filhos de Levi, haviam 3 grupos de família, da linha de Levi. Uma que eram os coatitas, que eles tinham que carregar os utensílios do templo. Então tinha que carregar a arca da aliança, que é a presença de Deus. Tinha que carregar o candelabro, que é um símbolo do Espírito Santo, da presença de Deus. Tinha que carregar a mesa da proposição, que era onde os pães eram colocados, que era um símbolo do pão da vida, Jesus a vida, o maná, que desceu do céu. E eles carregavam, esse grupo de coatitas, carregavam os itens mais íntimos, mais profundos do tabernáculo. E Eucana, ele era da tribo de Coate. Ele era um dos que carregava esses itens totalmente sagrados. Era tão sagrado que a Bíblia diz
que quem servia carregando esses utensílios, principalmente a Arca da Aliança, não podia tocar nela e não podia olhar para dentro dela. É tanto que em Bet-Semes houve um momento em que 70 pessoas olharam para dentro da arca e morreram imediatamente, porque olharam para dentro da arca. Tem uma outra história que diz que Uzá, vendo o carro de boi tropeçar, tocou na arca e ele morreu imediatamente, porque não podia fazer isso. Então era algo muito sério. Agora você pega Elcana, e aí você vê ele todo ano em servindo a Deus, tendo uma esposa estéril, tendo uma esposa que ele amava. Ele amava Penina também, só que Penina tinha um problema de caráter. A Bíblia diz, se você continuar lendo aqui no texto, que Penina infernizava a vida de Ana. Quem gosta de conviver com uma pessoa que inferniza a vida dos outros? Quem gosta de conviver com uma pessoa que fica se gabando do que o outro não tem? Isso porque é inclusiva. Isso porque vai adorar no templo. Isso porque vai na igreja. Todo ano a gente vai na igreja e eu estou mais misericordioso. Penina, toda vez que ia para a igreja, ela fazia uma maldade com Ana. E está na Bíblia. E Ana chorava, e Ana reclamava, e Ana esperneava, e Elcana, o marido, estava ali no meio do tiroteio. Imagina como é servir a Deus com uma esposa maligna, que fica provocando a outra por ter necessidade. Ela tinha uma deficiência, era estéril, e a outra, por ter a deficiência, cobrava do marido uma solução do temperamento da outra, que não calava, ficava falando bobagem o tempo todo. Penina não calava. Sabe aquela pessoa que você chega no lugar e ela está falando mal o tempo todo, criticando, só para você se incomodar e você ficar mal? Era Penina. É as Peninas, né? Todo lugar tem a sua Penina. E tem filhos, e tem bênçãos, e vai na igreja, e é casada com um levita, que carrega os utensílios mais importantes do templo, mas é infernal. Quem não quer mudança, não muda, não importa se está carregando a arca ou não está carregando a arca. Quem não quer ser transformado por Deus não vai mudar, mesmo se o anjo aparecer, não vai mudar. Nós somos chamados ao arrependimento, nós somos chamados à mudança. Servir é mudar, servir é estar quebrantado, servir é se compadecer do outro. Penina tinha filhos, Ana não tinha, mas ela era maligna. E Elcana ia servir a Deus, como diz aqui, ele ia de ano em ano e dava os sacrifícios e servia e fazia as coisas que ele tinha que fazer. Servir Deus quando tudo está bem é fácil, mas servir a Deus quando você está no meio de guerras, como Elcana estava, uma Penina perturbando a vida de todo mundo, uma Ana chorando porque se deixou perturbar. E às vezes a gente não toma uma posição diante das Peninas da vida. Quantos cristãos a gente aconselha? Pastor, mas a Penina falou isso de novo. Mas meu irmão, para de ouvir Penina. Ai pastor, mas o senhor não entende. Ela demonstra a minha fraqueza, ela demonstra a minha vulnerabilidade. E para que você fica ouvindo a voz do diabo, que fica te demonstrando aquilo que você tem limitação o tempo todo? Para de ouvir o diabo. João 10,10 diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E tudo o que as Peninas falam não é para edificar, é para roubar, matar e destruir, é para dividir. Aonde há divisão na igreja, há a presença do diabo. Aonde não há amor na igreja, há a presença do diabo. Aonde não há desejo de servir, há a presença do diabo. Porque as Peninas, elas vão sacrificar. As Peninas têm filhos, são abençoadas, mas elas se alegram em infernizar a vida do outro que não tem condição. E infelizmente, há muitas Anas na igreja, que ficam ouvindo as Peninas perturbarem a cabeça dela, e se importam com os comentários de Penina, e se importando com os comentários de Penina, acabam se distraindo que foram buscar a Deus, acabam se distraindo que estão no culto, acabam se distraindo que estão ali porque sabem que Deus pode fazer o milagre e a vida mudar. E aí, para piorar a situação, porque Elcana, coitado, já estava sendo fuzilado dos dois lados. Muito coitado dele. Coitado do Elcana. Mas para piorar a situação, Ana, no momento de desespero, de raiva,
vai ali orar, ali próximo do tabernáculo ali, e aí ela está orando, e para piorar, o pastor chega para ela e diz: ô mulher bêbada, até quando você vai ficar se embriagando? Pelo amor de Deus. Quantas vezes, sabe, a nossa imaturidade como líder não percebe a dor do outro? Quantas vezes, e eu falo por todos nós que somos líderes, quantas vezes nós líderes não percebemos as dores das Anas que estão ali, sabe, buscando a Deus, parece que estão bêbadas, parece que estão erradas, parece que estão, sabe, e a gente não tem sensibilidade para perceber que ela está clamando a Deus, não sabemos nem a história dela, e isso porque o marido faz parte lá de dentro, isso porque todo mundo sabe quem é o marido dela. Eucana fazia parte dos levitas e estava lá dentro carregando os itens mais sagrados do templo. Mas mesmo assim, os líderes erram. Os líderes muitas vezes são insensíveis, porque são tantas vozes, são tantas coisas que às vezes eles também tomam decisões erradas. E é aí aonde nós temos que, todos como uma unidade de igreja, porque a igreja é um no Senhor, a congregação é um no Senhor, e um começa a orar pelo outro, para que Deus sustente as famílias, sustente os casamentos, sustente os filhos, sustente, sabe, esse ambiente chamado igreja, esse envolvimento que se chama igreja, para que ninguém caia. E isso é compaixão, e isso é misericórdia, e isso é o momento em que a gente serve melhor, em que a gente não vai ser aplaudido, porque servir para ser aplaudido é uma coisa. Mateus capítulo 6 diz que os que servem para ser aplaudidos já receberam o seu galardão, que foi o aplauso, mas não receberam a resposta de Deus. Mas os que servem para não ser aplaudido, esses sim vão receber o galardão do Senhor. É o que Jesus ensina. Por isso que Jesus ele fala: entra no teu quarto em secreto, e em secreto o teu Pai te recompensará. Penina estava ali atormentando a vida de Ana, mesmo na igreja, mesmo com bênçãos, e a outra sem bênção nenhuma. E o marido tentando, eu estou te dando porção dupla, e a pessoa, em um determinado momento, ela começa a ficar ingrata. Ah, meu marido, você é assim, mas olha o que o teu marido está fazendo, olha o que a tua esposa está fazendo, olha o que o teu filho está fazendo, olha o que as pessoas estão fazendo por você, e a gente fica tão insensível que a gente para de ver aquilo de bom que estão fazendo por nós, a gente só quer ver o lado negativo e só criticar. Eucana só ouvia crítica dos dois lados. E ainda tem um detalhe: ele era levita. Quando ele entrava lá, bora lá para a reunião pastoral, bora a reunião de pastores aqui. Chegava na reunião de pastores: poxa, você é um homem sem fé, hein? Ainda tem uma esposa que é estéril. Ei, pastor fraco, hein? Pastor tá mole, né? Pastor tá vindo aqui carregar a arca do Senhor, a presença de Deus, e ainda sai com a esposa estéril. É difícil a vida de muitas pessoas, porque a crítica, ela vem em todos nós, ela vem sobre todos nós. E Eucana, além das duas esposas criticarem ele, ainda tinha liderança que criticava ele por ter uma esposa que era estéril. E Deus é um Deus, como José Carlos falou lá de Lucas capítulo 13, às vezes o mínimo é aquilo que faz a maior diferença diante de Deus. Uma viúva pobre com 2 moedinhas, ela, na fé dela, depositou as 2 moedas, e Jesus viu o que ela fez. Talvez esse seja um momento das nossas vidas que, para nós servirmos, ou voltarmos a servir da maneira que Deus tem nos chamados, porque cada um de nós nos chama, nos vocaciona, sabe, nos compulsiona a fazer algo diferente para Ele. É hora da gente entender que a gente começa quando a gente toma uma decisão de fazer do básico. Eu só tenho isso. Esse básico é o que eu preciso, porque é o que eu tenho, eu não tenho mais nada, e com esse mínimo eu vou começar a servir a Deus. E aquela viúva começou a servir a Deus só com 2 moedas. Não é uma questão financeira, como José Carlos falou, é uma questão de atitude. Servir é a atitude. Servir é entender que eu não faço por causa de Penina, eu não faço por causa de Ana, eu não faço por causa do sacerdote Eli, que interpreta as coisas errado, que tem os filhos que são rebeldes, como a Bíblia diz, que os filhos de Eli eram filhos rebeldes.
Eu não faço porque eu estou olhando para todo mundo e está todo mundo fazendo coisas erradas e, sabe, eu não gosto e não concordo com isso. Não é por causa disso que nós fazemos as coisas. Nós fazemos as coisas porque nós temos amor a servir a Deus. E porque nós amamos servir a Deus, nós fazemos aquilo que Deus nos chama para fazer. E Eucana é um exemplo disso, mesmo com a guerra em casa, mesmo com a questão de saúde de Ana, mesmo com tudo que estava acontecendo, mesmo tendo que carregar aquela arca, que era a presença de Deus, e saber que Deus estava presente ali, mesmo nisso, todo ano ele estava ali servindo ao Senhor. Quando é que nós servimos melhor? É quando as nossas vidas estão no alto ou quando as nossas vidas estão embaixo? Quando é que nós servirmos melhor? É quando nós reconhecemos Deus nas coisas pequenas ou só reconhecemos Deus nas coisas grandes? Porque aquilo que o José Carlos falou hoje sobre, sabe, você não tem, ore para que haja provisão. O primeiro momento de nós servirmos ao próximo é intercedendo por eles. É interceder por eles. Porque nós somos uma igreja que nós investimos na oração. Porque é a oração que nos mantém em pé. É a oração que aparente que a nossa família está quebrada, aparenta que as coisas estão ruins, estão difíceis, mas se não houvesse oração estaria pior. Se não houvesse oração, as coisas estariam em catástrofe maior. Mas é por causa da oração que Deus vai sustentando e criando alicerces para que nós não caiamos. A queda muitas vezes não chega até nós porque alguém está intercedendo por nós para nos sustentar. Isso é tão importante que se você pega Romanos 8:29, você vai ver que Jesus vive a interceder por nós e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos 8:29. O Espírito Santo é intercessor, Jesus vive em intercessão. E nós que somos igreja, queremos servir, não oramos e não intercedemos, alguma coisa está errada. Eu não vou interceder porque hoje eu não estou me sentindo bem. Você não tem que interceder porque você está se sentindo bem, você tem que interceder porque você precisa interceder. Você tem que orar porque você precisa orar. Não é porque você tem que sentir alguma coisa que você vai orar. Você ora independente do que você está sentindo, porque há coisas que você não vê, que Deus te guarda, mesmo sem você orar. Porque alguém está orando por você. Deus levanta pessoas para orar por nós. Isso é a primeira fase de servir. Quando eu oro aqui pela igreja, eu começo orando por aquilo que eu não entendo. Davi, ele fala em determinado salmo, que ele diz assim: Senhor, me perdoa pelos pecados ocultos, que eu nem sei que eu cometi, mas me perdoa por isso. Quando eu começo a interceder por cada um de nós, eu digo: Senhor, perdoa os teus servos por coisas que eles fizeram que eles nem sabem que te magoaram, mas que podem afetar o relacionamento deles com o Senhor. Isso é um fardo muitas vezes, porque é mais fácil orar só por mim mesmo, é mais fácil orar só pela minha família. Orar pela igreja, às vezes você diz: por que eu vou orar pela igreja? Porque nós sabemos que quando nós oramos pela igreja, a igreja se une, ela se unindo, ela fica mais forte, e ela ficando mais forte, o poder de Deus vem. Aí Deus começa a tocar, Deus começa a fazer, Deus começa a abrir portas, Deus começa a fazer coisas que a gente nem estava orando por isso. Quantas respostas de oração vêm que a gente nem estava orando, e você diz que não é milagre de Deus, você diz que não é bênção de Deus, mas Deus é que trouxe aquela provisão. E Deus trouxe aquela provisão não é porque você sabia que tinha que orar por aquilo, mas porque Deus sabia que você precisava daquela resposta. Deus sabe das respostas que nós precisamos. Talvez às vezes nós temos que olhar essa situação de Elcana e continuar servindo a Deus, mesmo em situações em que há crítica de todos os lados. E quando eu falo disso, eu não falo por mim, eu falo por cada um de nós. Porque no momento que você começa a servir a Deus, você coloca algo nas costas, as pessoas começam a dizer: deixa de ser bobo, está servindo a Deus para quê? Orar para quê? Ir para a igreja para quê? Aquela igreja que vai continuar te roubando, pegando os seus dízimos, a tua oferta. Você é trouxa que está pegando. Meus queridos, o diabo, ele quer que a gente pare de servir a Deus e vai falar um monte de coisa. E vocês sabem que, por exemplo, aqui a gente não dá atenção na questão
do dinheiro, a gente dá atenção à questão da palavra, a gente dá atenção à questão da oração, a gente dá a ênfase à questão do convívio, por isso que nós temos célula, porque essa igreja nasceu em célula, e a gente crê na célula, a gente crê, sabe, que é um momento em que não é culto, é um momento em que você está ali, e uns oram pelos outros, uns conhecem uns aos outros, uns começam a compartilhar as dores, e há misericórdia, e há compaixão. Mas se a gente quer servir sem compaixão, sem misericórdia, e sem entender que Deus chama a todos, então não é mais igreja, é uma reunião social. Porque se eu não estou orando para que haja mudança, se eu não estou intercedendo para que algo mude, é só realmente um ambiente em que as pessoas olharão para o passado, como Jeroboão fez. Eu tenho 800 mil, e porque eu tenho 800 mil, eu consigo encontrar você que só tem 400, e eu vou te desafiar. E aí surge um Abias, e Abias fala: olha, para com isso, você está errado, para com isso, a profecia se cumpriu na tua vida, dá tempo de você voltar e se arrepender, se arrependa. E Jeroboão não ouviu o jovem Abias, e Deus ouviu o grito dos guerreiros de Abias, e quando eles gritaram, Deus feriu 500 mil. É muita coisa, é muito forte, é muito profundo. Um grito, sabe, diante de Deus faz mais mudanças e mais coisas acontecerem nas nossas vidas do que qualquer coisa que a gente diga que é experiência, é maturidade, é isso ou é aquilo mais. Às vezes a gente tem que voltar a servir como a viúva serviu. 2 moedas é o que eu tenho, acordar de manhã cedo, me ajoelhar do lado da cama, me prostrar e dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia. Nesse momento que você faz isso, você começa a servir, porque é um coração grato. A Bíblia diz lá em Provérbios, ele formoseia o rosto. Um coração alegre, ele formoseia o rosto. Quando a gente se prostra diante de Deus e diz: Senhor, obrigado por esse dia, sabe, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, eu sei que tem lutas, eu sei que tem desafios, mas não são maiores do que o meu Deus. Eu sei que a minha vida talvez não esteja passando por tantas lutas, mas, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer algo na minha vida hoje, que traga em mim aquele fogo, aquela alegria, sabe, aquela empolgação, aquele dinamismo, sabe, aquele momento em que eu vou ver coisas que eu nem sabia que haviam. A Bíblia diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A nossa vida não sabe tudo. Quando a gente se acha como Jeroboão, que sabe tudo porque uma profecia se cumpriu, a profecia se cumpriu, hoje eu tenho 800 mil. Você perdeu tudo, você não sabe mais nada. Agora, quando você é como um jovem Abias, que sabe que tem pouco, que sabe que está numa situação cercada pelo inimigo, mas ele sabe que a palavra do Senhor é maior do que qualquer circunstância de morte, de intimidação, de medo. E ele ainda diz: olha, volte-se para o Deus de Israel, que é o que te abençoou, porque esse Deus vai te firmar. E talvez, se nós não estamos nos firmando nessa palavra, é momento de nós nos firmarmos novamente. É momento de nós termos um coração como o de Elcana. É momento de nós pararmos de dar ouvidos a todas as peninas, como Ana dava ouvidos às peninas da vida. É momento da gente parar de ouvir os ruídos que estão aí nos distraindo, nos tirando a fé, a esperança. E é momento de nós crermos naquilo que nós estamos orando, porque finalmente, quando Ana orou de verdade, a Bíblia diz que quando ela orou de verdade, ela se levantou e a tristeza saiu do seu rosto. De repente, é esse o momento de nós entendermos que quando a gente está fazendo de todo o coração, servindo ao Senhor de todo o coração, chegou o momento de nós nos levantarmos e o nosso semblante mudar, como mudou de Ana. E porque mudou em Ana, ela teve um filho chamado Samuel, que foi um dos grandes líderes da história da humanidade, que a palavra cita. O teu Samuel está por vir, o teu Samuel está por vir, mas virá quando você parar de ouvir as peninas, quando você parar de criticar Elcana, quando você parar de criticar tudo, e você entender que a resposta que você está buscando em Deus, Deus é que pode te dar.
e ninguém mais. E nós não podemos parar de servir ao Senhor dessa forma. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos. Eu acho que a história de Abias, a história de Eucana, é uma história para nos fazer voltar a servir a Deus de todo o coração. É uma história para a gente não parar de falar daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus é nas nossas vidas. É uma história para nós clamarmos a Deus e dizermos para Deus: Senhor, eu quero que o fogo não se apague do meu coração. Eu quero, Senhor, que o fogo, ó Pai, o ânimo, a disposição não se apague da minha vida, porque nós não podemos desistir de ninguém. Temos que orar por todos. Feche seus olhos e comece a orar, dizer: Senhor, olha para mim. A começar em mim, Senhor, quebra corações. A começar em mim, Senhor, me dá um espírito quebrantado. Me dá uma mente, Senhor, que realmente quer te servir, te servindo, vai fazer aquilo que tu estás falando para eu fazer, e fazendo o que tu estás pedindo para eu fazer, Senhor, estarei cumprindo a tua vontade. Cumprindo a tua vontade eu terei paz, e cumprindo a tua vontade encontrarei, Senhor, o meu propósito, e realizando o meu propósito, Senhor, trarei alegria em tudo aquilo que eu faço. Vamos ouvir essa canção e em seguida a gente ora. Somos uma igreja viva, um povo acolhedor, uma comunidade de discípulos de Jesus que o ama, o adora e busca obedecê-lo. Queremos tornar a palavra de Deus conhecida a todos para que o seu amor e salvação transforme vidas e corações. O anseio por servir faz parte da nossa maneira de viver e é expresso em inúmeros dos nossos projetos e iniciativas. Queremos ver o reino de Deus se expandir em todos os lugares, por isso não medimos esforços para pregar o Evangelho no templo, nas casas, nas comunidades, nas ruas, nas escolas, em São Paulo, no interior, no sertão, no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Sabemos que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Entendemos o quanto o amor de Deus se materializa suprindo as necessidades dos vulneráveis e dos necessitados. Portanto, colocamos nossos ministérios, talentos, dons e recursos para servir em projetos sociais nos mais diversos lugares. Imigrantes, refugiados, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e tantos outros públicos são atendidos, recebidos nas incontáveis ações de socorro e acolhimento da nossa comunidade. Vivemos para sermos sal e luz nesta terra. Somos uma verdadeira família e queremos ter a nossa porta aberta para receber todos aqueles que querem desfrutar da transformação que o amor de Deus e o poder da sua palavra traz. Ansiamos também por ver lares formados e que funcionam governados pela paz, pela alegria e pela justiça que faz parte do reino de Deus. Somos uma comunidade compromissada em orar pelos países, territórios e pelos seus governantes, pois entendemos o quanto é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enviar missionários e apoiar iniciativas de proclamação do Evangelho e da transformação que ele faz, isso pulsa o nosso coração. Nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus e para isso proclamamos a palavra de Deus. Ele, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que amamos. Esse é o Evangelho que cremos. Essa é a verdadeira e única razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Igreja Batista do Povo.